Este material não tem qualquer caráter promocional e busca unicamente apresentar informações científicas relativas a doenças ou saúde. Material destinado ao público em geral. Material financiado pela Biomarin. Código COM SC 0699, dezembro de 2025. A segurança de medicamentos mencionados ao longo deste vídeo é referente ao perfil de segurança dos mesmos, uma vez que nenhum medicamento é totalmente seguro. Olá, queridos ouvintes e telespectadores do GeneCast, o seu podcast para falar sobre genética e saúde. Aqui é Rodrigo Foch, médico geneticista de São Paulo, e estou neste episódio, um episódio especial, uma série de 4 episódios, o primeiro de uma série de 4 episódios, apoiado pela Biomarin, no qual no episódio de hoje nós falaremos sobre acesso de medicação de doença rara da bancada ao SUS. Como que se produz uma medicação rara, como que se tem o acesso dessa medicação rara até chegar àquela pessoa que de fato precisa, né? Chegar aos nossos pacientes. E para o tema de hoje, eu estou com 2 convidados muito especiais. Eu estou aqui com a Laura Murta e o professor Roberto Giuliani, que vão colaborar com o nosso tema de hoje e entrar nessa discussão super importante para a gente. Laura, professor, muito obrigado pela presença de vocês. Eu vou pedir para vocês se apresentarem um pouquinho. Por favor, Laura. Bom, primeiro, obrigada pelo convite. Um prazer estar aqui com vocês para dividir esse debate tão importante, né, sobre acesso e doença rara. Eu sou Laura, sou biomédica de formação, mas atuo já há 15 anos com avaliação de tecnologias em saúde e economia da saúde. Trabalho em consultoria, desenvolvendo dossiês de acesso, estratégias de acesso. Também apresento o podcast Biotech and Health da MIT Technology Review Brasil. E, de novo, é um prazer estar aqui para ter esse debate com vocês. Obrigado. Professor Roberto, é um prazer enorme ter você aqui na bancada hoje, né? Uma pessoa que eu admiro muito e fico feliz de estar com o senhor aqui hoje. Muito obrigado pelo convite, é um prazer participar do GeneCast. E o meu nome é Roberto Giuliani, eu sou médico geneticista, atuo como professor da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, e também médico geneticista do Hospital de Clínicas de Porto Alegre. Sou consultor para doenças raras da DASA Genômica e agora estou com uma função de ser diretor executivo da Casa dos Raros, um centro de doenças raras também em Porto Alegre. Um projeto incrível também lá em Porto Alegre, né? Projeto incrível. E eu acho que vale a pena a gente entender um pouquinho, né, exatamente como que se faz esse processo, quais são as etapas desse processo, e eu acho que desde o básico, né? Como que, primeiro, surge a ideia de uma nova molécula, da onde que parte todo esse início dessa jornada até a gente chegar àquela medicação que vai estar acessível ao paciente, né? E claro que, primeiro, o foco é sempre o paciente, né? Então, quanto mais a gente conhece da doença, quanto mais a gente conhece da fisiopatologia da doença, de como aquela doença realmente ela se desenvolve, mais fácil se torna imaginar as vias que podem, de alguma forma, atuar num tratamento, né? E essa primeira fase seria uma fase de bancada, uma fase de estudo, certo? Tens razão, assim, a gente precisa primeiro conhecer bem a doença, né, os mecanismos que causam os problemas para tentar aí intervir, né? Conhecendo isso, a gente pode pensar em maneiras de modificar esse processo da doença, né, e tentar estabilizar, melhorar ou curar o paciente, né? Essa primeira etapa, que é uma etapa geralmente mais de desenvolvimento de molécula, ela acaba sendo uma etapa muito de bancada, né? Assim, sem contato necessariamente com o paciente. A gente está falando de estudos ainda pré-clínicos, certo? Exatamente, a gente pode dividir assim, a grosso modo, em estudos pré-clínicos e estudos clínicos, né? E na parte pré-clínica ainda a gente pode dividir nesses estudos que a gente chama in vitro, que a gente não está envolvendo nenhum animal de experimentação, né? E os estudos in vivo, aí a gente envolve algum animal de experimentação. E isso é diferente, essa é a parte pré-clínica, porque a parte clínica aí a gente envolve pacientes. Vai envolver pacientes. E o
tempo de desenvolvimento de cada etapa também varia muito de acordo com a molécula que está sendo estudada, a doença. Como que é um pouco essa dinâmica, professor? Olha, varia muito, e normalmente a gente leva muito tempo nessa fase pré-clínica, né, estudando aí como é o efeito daquela molécula que a gente quer utilizar em células, por exemplo, em células que estão no laboratório, numa cultura. Então a gente procura entender essa dinâmica, né, da molécula com as células para depois, então, se partir para um estudo em animais, né? E quando a gente faz estudo em animais, o ideal seria estudar um animal que tem a mesma doença que o paciente apresenta. E muitas vezes isso não existe, a gente não conhece um animal que tenha uma doença similar àquela. Então a gente precisa criar esse animal, né? Através de, em caso de doenças genéticas, normalmente a gente modifica o material genético do animal para que ele tenha uma doença, algum quadro similar ao que a gente tem no paciente, e aí a gente consiga fazer os testes, né, nesses animais. Usualmente se usam camundongos, né, são animais de laboratório que são mamíferos, né, e têm uma certa similaridade aí com os humanos, mas ainda são muito distantes, né, na escala evolutiva dos humanos. Então a gente geralmente começa estudos em animais, em camundongos, e depois tenta passar para animais maiores, né, mais próximos dos seres humanos, e geralmente os estudos finais em animais são feitos em macacos que já são primatas, né, primatas não humanos. Então tem toda uma etapa aí de desenvolvimento pré-clínico que leva geralmente vários anos. Já tem uma proximidade, né, quando a gente pensa nessa questão mais final nos primatas. Porque esse é um ponto importante, né? É um modelo animal que realmente tenha uma doença que seja compatível. Porque, claro, a gente está falando de seres vivos diferentes que vão ter ali sua composição DNA, né, seus genes diferentes, apesar de existirem genes que são compartilhados entre as espécies, né? Mas a gente vai ter essa diferença. E acho que vale a pena a gente citar também, professor, claro, que toda essa etapa de estudo em animais, dentro de medidas regulatórias específicas, né? Respeitando bem tudo que é em relação ao estudo de animal, né? Exatamente, né? Todo o estudo, desde o estudo em células, todo estudo de pesquisa ele precisa ter um protocolo que seja aprovado, né, por um comitê de ética para ver se aquele estudo ele é razoável, ele é aceitável e está sendo conduzido dentro das boas práticas, né, de pesquisa. E quando se faz para estudo em animais, então já tem uma regulação para estudos, para também que esse estudo em animais siga as regras estabelecidas para respeitando, né, as normas para estudos em animais, é importante. E quando vai depois para a fase clínica em pacientes, isso é ainda mais rigoroso, né, em termos de protocolos, e daí tem que ter consentimento dos pacientes, isso a gente pode conversar um pouco depois. Hein? Perfeito, e exatamente esse é o ponto, né? Essa transição desse primeiro estudo em relação a animais para a gente começar a estudar em humanos, né? Porque claro que a gente tem um gap grande, né, em relação a quando se estuda animais e quando se estuda humanos, tanto do ponto de vista regulatório, mas principalmente do ponto de vista até do acesso, né, da onde vêm esses pacientes. Eu acho que isso é um ponto importante, porque aqui a gente está falando de doença rara, né? É diferente quando a gente vai estudar, por exemplo, um antihipertensivo novo, que a gente tem uma porcentagem grande da população com hipertensão e se facilita a gente angariar essas pessoas para esse estudo, né? Quando a gente fala de doença rara, a acessibilidade ela é muito mais restrita ao próprio paciente que tem a doença, né? E como que começa esses estudos em humanos? Bom, depois que se superam os estudos em células, depois em animais, se vê que em animais que existe uma indicação que aquela molécula pode ser eficaz, né? Tem resultados positivos ali, se faz estudos geralmente em animais mais próximos dos humanos para ver a segurança daquela molécula, se ela num animal assim, mais próximo do humano, ele não causa algum malefício, Então isso tudo é estudado, aí se passa então para os estudos em humanos que são divididos em várias fases, né? Então tem pelo menos a fase 1, a fase 2 e a fase 3, também tem a fase 4. A fase 1 nós vamos dizer, é a primeira vez que vai se usar aquela molécula em humano e a gente está muito preocupado com a questão da segurança, né? Então
Esse é o principal objetivo, né, da fase 1. E aí, se a medicação se mostra segura, né, se evolui geralmente para uma fase 2, em que você vai testar várias doses daquela medicação para ver se tem qual é a dose ótima para se utilizar num estudo mais, assim, mais robusto, que vai indicar se a eficácia daquela medicação, que é o estudo fase 3. E no estudo fase 3, existem vários desenhos, mas o mais comum é se ter aquele estudo controlado por placebo. Então, uma parte dos pacientes recebe a medicação, outra parte recebe um placebo, e é um estudo que a gente chama duplo cego. É um estudo mais robusto, assim, porque daí nem o observador, o médico, a equipe de pesquisa sabe quem está recebendo a medicação ou o placebo, e o próprio paciente também não sabe se ele está recebendo a medicação ou o placebo. Então, esses estudos fase 3, quando são randomizados, assim, os pacientes são sorteados para entrar no braço que recebe a medicação ou no braço do placebo, eles são muito poderosos ali, porque no final a gente vai ver os resultados e vai ver, bom, a medicação fez efeito ou não fez efeito, comparando um grupo com o outro. Esse estudo fase 3 é o que geralmente conduz a possível aprovação da medicação, vai ser analisado por uma agência para ver se esses resultados demonstram que aquela medicação ela tem eficácia e tem segurança, né, para ser aplicada. Para poder ser utilizado. E aí, quando é aprovado, geralmente quem desenvolveu a medicação se compromete a fazer o que chama estudo fase 4, que é depois que a medicação já está sendo comercializada, né, um estudo que vai ver a longo prazo se aquilo é realmente eficaz e seguro, né? E então são assim, de uma maneira bem resumida, como se desenvolve a pesquisa clínica em geral, né? E essas primeiras fases, a fase 1 e a fase 2, para a fase 3, porque eu entendo que a fase 3 é a fase que vai entender o quanto que a medicação realmente foi efetiva naquilo que ela se propõe, né? O número de pacientes em relação a essas fases também vai mudando, o número de pacientes necessários para cada fase. Vai mudando. Geralmente a fase 1 é com poucos pacientes, às vezes até é uma fase em que se aplica em indivíduos normais, porque a gente quer ver a segurança, né? Então, em doenças raras, a gente tende a utilizar já pacientes com a doença, porque são um número muito restrito de pacientes. Depois, a fase 2 também é um estudo geralmente com 2 ou 3 grupos, aí, com doses diferentes, mas grupos pequenos. E a fase 3, sim, é onde se procura ter um número maior, né, para ver realmente se tem a diferença entre o placebo e o que recebe a medicação. Mas isso dá um desafio grande, né, para as doenças raras, porque por vezes nós temos poucos pacientes com aquela doença e é difícil fazer um grupo grande, bem definido em termos de critérios, né? Esses estudos, para eles terem uma resposta boa dentro de um espaço de tempo relativamente curto, eles têm que usar uma população razoavelmente homogênea, assim. Por exemplo, pacientes entre 2 e 6 anos de idade, com esse grau de desenvolvimento, com essas características ali, limita muito, né? Quando a gente estabelece, a gente chama critérios de inclusão, limita muito o número, os pacientes que podem ingressar no estudo. Então, acaba tendo, assim, sendo estudos de número um pouco limitado. Isso é um desafio depois na hora da avaliação, né? Porque quando você vai ver os resultados, e se tem muita variação entre os grupos, a gente pode não ter uma resposta muito clara, né, sobre a eficácia da medicação. Isso é uma coisa interessante, professor Roberto, porque às vezes atendendo os pacientes, né, os pacientes falam assim, poxa, sabe de algum estudo que está acontecendo a respeito da minha doença, né? E a gente tem os bancos de dados que permitem a gente entender o que está sendo, começando a ser estudado, ou que está em alguma fase aí de pesquisa, mesmo que seja inicial, ou já recrutando o paciente, né? Mas existe a questão de quais os critérios necessários para aquele paciente fazer parte da pesquisa. Tanto os critérios de inclusão, mas os critérios de exclusão também, né? Que vão ser os critérios que vão garantir que aquilo que a gente está buscando responder na pesquisa, de fato tem informação suficiente, né? Porque se a gente eventualmente acabar tendo algum paciente que não é do perfil que se quer estudar naquela molécula, às vezes a gente pode ter um resultado falso daquilo que a gente está buscando e isso acaba prejudicando o estudo como um todo, né? Mas eu entendo também que a partir do momento que está aprovado num determinado grupo,
é possível fazer expansão para outros perfis de pacientes em outras idades, eventualmente saindo desses critérios de inclusão ou exclusão inicialmente propostos no estudo de fase 3, por exemplo? Isso é muito comum, assim, se faz um estudo bastante limitado em termos de inclusão e com os critérios de exclusão também bem rigorosos, e aí a medicação ela é avaliada, digamos, ela é aprovada para aquele grupo, entre pacientes de 16 anos em diante, e depois, então, se fazem estudos adicionais para ver, bom, ela funciona de 16 anos em diante, deve funcionar também para crianças, mas precisamos fazer um estudo para ver se ela não traz um dano à criança. Então, aí se faz um estudo adicional mais para segurança, né? E aí se expande, digamos assim, a bula, se expande a bula, já era 16 anos em diante, agora já é 12 anos em diante. Depois faz um estudo em crianças menores e vê que não, funciona também em crianças pequenas. Então isso é bastante comum de acontecer, né? E os estudos fase 4 acabam sendo estudos de vida real. Estudos de vida real. Tá? Que aí esses pacientes que eventualmente vão estar participando do estudo já são pacientes que não estavam na fase 3, né, mas que tenham ali dentro dos critérios do que quer ser estudado, e geralmente são estudos mais longos também para resultado, não? Exatamente. O objetivo é capturar, né, os dados de eficácia e segurança a longo prazo. Uma média de tempo em estudo fase 1, 2 e 3. Qual que é mais ou menos a média dessa etapa de estudos? Olha, não é menos do que uns 8 anos. Às vezes não é menos, mas em média eu diria que está entre 6 e 8 anos esses estudos clínicos, assim, e talvez 9 anos, uma coisa nesse nível. Mas o processo todo, se pegar desde a fase pré-clínica a ser aprovado, pode levar 20 anos o desenvolvimento. Um tempo considerável, né? E claro que gera toda uma necessidade de estruturação da empresa que esteja buscando, né? Esteja estudando essa molécula e investimento, claro, né? E aí, a partir do momento que a gente tem um estudo que demonstra ali em fase 3 que a medicação é eficaz para aquilo que ela se propõe, a gente precisa regulamentar essa medicação em algum órgão de acesso. É isso? Normalmente quando está concluído o estudo fase 3, a conclusão é que ele foi positivo, né? O laboratório que desenvolveu prepara um dossiê com aqueles dados e submete a uma agência regulatória, no caso do Brasil, a Anvisa, que vai então avaliar, né, se aquela medicação tem eficácia e se ela é segura. Basicamente o que a Anvisa não avalia a questão de custos, farmacoeconomia, né? Mais a questão técnica mesmo da questão se a medicação é segura e eficaz. Em cima dos dados que foram submetidos pela própria indústria. Exato, mas são dados que têm que ser muito detalhados, inclusive a Anvisa, no seu processo, ela vai visitar o laboratório, vai visitar as instalações, vai ver como é que foi feito a medicação e vai, muitas vezes, auditar os centros que fizeram os testes, né? Então é um processo bem minucioso, né? E leva vários meses. No caso de doenças raras é um processo um pouco mais abreviado, porque existe toda uma pressa em relação a isso, né? Mas mesmo assim leva em torno de 6 meses, né? Em caso de medicações para doenças mais frequentes é maior o prazo, em torno de 1 ano. Perfeito. E claro, muitas vezes essas medicações elas já vão estar aprovadas em algum outro órgão regulatório do exterior, né? A gente vê muito comumente essas medicações primeiro sendo aprovadas no FDA, nos Estados Unidos, né? Ou eventualmente algum órgão europeu e posteriormente a incorporação, a busca aqui pela Anvisa, né? Por essa etapa. E o fato de já ter uma aprovação em algum outro órgão regulatório facilita esse processo em relação ao nosso? Eu diria que o normal é o laboratório multinacional, ele vai submeter primeiro, em geral, nos Estados Unidos, na FDA, ou na Europa, na EMA, e depois vem para as agências aí, Japão, Brasil e outros países. Eu acho que é algo assim, se foi aprovado no
no FDA e na EMA é um ponto positivo, mas a Anvisa vai conduzir uma avaliação totalmente independente, né? E vai dar um parecer e pode, às vezes, não aprovar uma medicação que foi aprovada em outros... Em outro órgão, tá? Perfeito. E aí, a partir da aprovação na Anvisa, quer dizer, a medicação já está pronta, já pode ser adquirida no Brasil? Como que funciona esse processo a partir daí? Bom, a gente tem, na verdade, um órgão que é relacionado à Anvisa, que chama CEMED, que é um órgão que vai fazer a precificação, isso para medicamento, né? E então você tem o registro, é feito a parte de precificação, e aí você vai ter então a parte de acesso. Lembrando que essa é a jornada das tecnologias de modo geral, mas aqui a gente está falando principalmente de medicamento. E aí esse acesso ele pode ser público ou privado em diferentes esferas. Então, no mercado público, a gente tem nível federal, com a Conitec, que é a Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias em Saúde no SUS. A gente tem estadual, com as secretarias estaduais, e municipal, com as secretarias municipais. E no mercado privado, dependendo da natureza dessa tecnologia, porque é importante lembrar que nem todas as tecnologias são elegíveis à avaliação para o rol, né, de medicamentos e procedimentos. A gente tem a Agência Nacional de Saúde Suplementar, mas isso também pode acontecer a nível de operadora. Então, depois do registro sanitário, a gente tem essa etapa de preço para medicamento, e aí vem o acesso. Tá, perfeito. E você falou uma coisa que eu acho que é interessante da gente citar um pouco. Então, existe uma etapa de precificação a respeito daquela molécula, né, daquela medicação. É claro que essas medicações elas têm um custo elevado em relação a estudo até a gente chegar, né, como a gente percebeu, aí 20 anos, eventualmente, no desenvolvimento de uma molécula, e tudo isso vai acabar impactando nessa questão da precificação daquela medicação, não é isso? E independente desse custo, a gente ainda tem uma etapa de uma regulação, quando eu digo externa, assim, não do órgão que submeteu, que produziu, né, não da indústria, mas de um órgão que vai também avaliar para chegar num preço final, é isso? Aqui no Brasil, a CEMED ela trabalha sempre com um referencial de preço interno e um referencial de preço internacional com uma cesta de países. Então, assim, dependendo do perfil dessa tecnologia, se ela é uma tecnologia nova no país, se é uma nova apresentação, uma nova forma farmacêutica, existem diferentes categorias de preço que ela vai ter, então, a forma como ela vai ser precificada. Que aí, como eu disse, a depender do comparador que ela tem hoje dentro do nosso país com o mesmo registro sanitário, ou usando esse referencial do quanto ela é como ela é precificada nesses outros países. Então, em raras, o que a gente vê é que normalmente não existem comparadores, né? A maior parte, acho que 95% das tecnologias não tem comparador. Então, a gente acaba sempre caindo nessa primeira categoria, que você tem esse referencial de preço internacional, principalmente, já que você não tem alguma coisa, alguma outra opção que não seja um tratamento de suporte, mas assim, a gente está falando de alguma coisa de fato mais efetiva, né? Então, acaba sendo mais esse referencial internacional mesmo para precificar. E isso é um ponto interessante, né, Laura? Porque realmente, quando a gente fala de doenças comuns, né, por exemplo, eu tinha usado o exemplo do antihipertensivo. Antihipertensivo, a gente tem várias classes diferentes, medicações diferentes dentro da mesma classe. Quando a gente fala de medicação para doença rara, a gente não tem tantas opções para tratar a mesma doença rara por via de regra, né? Ou seja, eventualmente a gente vai ter uma única opção de molécula mesmo para aquele tratamento. E isso, sem dúvida, vai acabar impactando em todo esse processo também, né? Impacta tanto no desenho do estudo que vai ser desenvolvido, né? Muitas vezes você tem ali ou estudos que vão ser de braço único, ou uma comparação com placebo, se você consegue ter um número de pacientes que permita essa randomização. Mas para acesso, a grande questão é que você chega no cenário de acesso sem ter com quem se comparar em termos de custo. Então, isso gera um incremento, né, econômico frente ao benefício clínico que é maior. Mas essa é a realidade das doenças raras que você tem aí há anos sendo discutido, né? Que é da dificuldade das doenças raras serem custo-efetivas, que acho que a gente vai falar um pouco mais para frente. Porque é um pouco da natureza, né, do que a gente está estudando, que é diferente das doenças mais prevalentes. Então, é por isso que hoje, na verdade, hoje não, né, mas já existe uma tendência aí
bastante tempo de tentar desenvolver uma metodologia ou um processo ou critérios que sejam diferentes na avaliação de doenças raras exatamente pelas características próprias. Por essas dificuldades, né? Dificuldades pontuais. Exato. Então, você tem aí os estudos que têm um menor tempo de segmento, ausência de comparador, uso de desfechos substitutos, que não é o que a gente chama de desfecho duro, né, como mortalidade. Então, muitas vezes você vai avaliar um teste clínico, uma capacidade respiratória, um teste de suor, que isso traz incerteza para a análise, uma vez que vai depender da forma como foi medido, de quem mediu, se todos os centros são aptos a medir dessa forma, o uso de escalas subjetivas, escalas que são adaptadas de doenças mais prevalentes. Então, as doenças raras dentro desse processo, elas vão ter limitações que são inerentes da classe, né? E é por isso que hoje a gente busca, então, entender um pouco como é que a gente pode superar isso, né? Trazer uma boa avaliação que permita que a gente tome boas decisões e não que a decisão que a gente tome fique limitada pelas próprias características da doença, né? Lembrando que o processo de registro, ele traz esse paradigma muito do risco-benefício, então você entender o perfil de evento adverso frente à eficácia, mas o processo de acesso ele vai incorporar o que a gente chama de quarta barreira, que é a barreira econômica. Então, se a gente tivesse recursos que são ilimitados, a gente poderia, tudo que tem registro seria incorporado, né? Ou pelo SUS ou pela saúde suplementar. Mas como a gente está falando, né, de um cenário que a gente tem recursos que são limitados, a gente entra aí, né, com a inclusão dessa quarta barreira, num debate, né, de uma relação de custo-benefício, que é exatamente o quanto eu pago a mais pelo benefício que essa tecnologia me traz. Perfeito, perfeito. E que é uma discussão importante, principalmente quando a gente fala, né, exatamente nessa questão, poxa, às vezes é uma medicação de um custo muito elevado por um núcleo muito pequeno de pacientes, quando a gente tem outras tecnologias para doenças que são muito mais comuns e que também mostrem um benefício positivo, né? É claro que quando a gente pensa na nossa estrutura de país, né, e considerando até a nossa Constituição, teoricamente a gente tem exatamente esse ponto. A saúde ela tem que ser um direito de todos, né, e um dever do Estado. Mas a gente acaba tendo essas complicações no meio do caminho para se decidir aonde que o recurso vai ser colocado. É basicamente isso. Porque a gente precisa. Toda vez que a gente incorpora uma tecnologia, a gente obrigatoriamente está deixando de incorporar outra, uma vez que a gente tem esse deslocamento de recursos, né? Então, existe ali o financiamento da assistência farmacêutica, o financiamento da saúde, e aí a gente precisa tomar boas decisões, porque no final do dia, se a gente olha no contexto do Ministério da Saúde, eles estão tomando decisões que vão doenças raras, neurologia, oncologia, prevenção, né, vacina, reabilitação, procedimentos cirúrgicos. Então, assim, como é que você consegue entender quais são essas relações de custo e benefício entre as tecnologias, se essas relações estão dentro dos limites aceitáveis e, principalmente, como é que você compara diferentes áreas terapêuticas para entender aonde você vai alocar melhor o seu recurso. Porque, no final do dia, o processo que guia tudo isso chama avaliação de tecnologias em saúde, que é um processo multidisciplinar, com métodos científicos explícitos que vão buscar eficiência do sistema, além de equidade, né, e de entregar para o paciente o melhor dentro daquilo que se pode pagar, que é justamente esse conceito de eficiência. Tá. E esse trabalho, esse é o trabalho da Conitec ou não? Exatamente. O que a Conitec faz é essa avaliação, né, de tecnologias em saúde, que vai considerar os aspectos clínicos, econômicos, relacionados ao paciente e organizacionais, mas principalmente uma análise técnica focada nos aspectos clínicos de eficácia e segurança e nos aspectos econômicos, para justamente entender essas relações, né, do quanto você paga mais pelo benefício que essa tecnologia traz, para conseguir escolher ali entre todas as tecnologias que estão sendo avaliadas em diferentes áreas terapêuticas, aonde vai destinar esse recurso. Ou seja, quais vão ser as tecnologias incorporadas frente às prioridades de saúde do país, às principais necessidades médicas não atendidas, né, onde você tem os gaps assistenciais mais importantes, ausência de tratamento, entre outros parâmetros
que, enfim, são discutidos e vão dependendo ali da realidade também do que aquela tecnologia tem como dado para poder ser apresentado e discutido. E não necessariamente existe um compasso entre o que a Conitec está avaliando e quando a gente vai pensar em saúde suplementar. A gente pode ter um descompasso mesmo. O que a saúde suplementar está considerando a respeito de uma nova tecnologia e o que a Conitec está considerando? Então, esse é um ponto que é importante, porque como eu falei no começo, o rol, ele tem características próprias, né? Assim, Uhum. a Conitec, ela exige que tudo que seja submetido tenha registro sanitário Tá. para aquela indicação. O rol, por exemplo, ele já tem outras características. Então, claro, você precisa ter registro sanitário, você precisa ter preço registrado, mas você tem que cumprir os pré-requisitos determinados na lei do rol. Então, tecnologias de uso domiciliar que não são, né, uso, por exemplo, medicamentos orais que você usa em casa e que não são de oncologia, eles não têm cobertura não prevista pelo rol. Tá. Então, existe essa diferença, né? E também um pouco do que é a política pública, a política de saúde, né? Como isso é estruturado. Então, hoje, o que é aprovado pela Conitec é obrigatoriamente aprovado no rol, desde que cumpra esses requisitos. Entendi. Então, é por isso que existe uma diferença ali entre o que o rol oferece e o que a Conitec oferece. A Conitec vai oferecer tecnologias que não são elegíveis ao rol, da mesma forma que o rol incorpora um volume maior, por exemplo, na oncologia, de tecnologias que não estão disponíveis no SUS, devido a essas questões orçamentárias e talvez, falando talvez porque eu não tenho como afirmar isso, né? Do que eles entendem como prioridade de saúde, oportunidades terapêuticas, enfim. Então, existe sim uma diferença entre os dois, muito nesse sentido. Só fazer um disclaimer aqui rapidinho. Quando você fala do rol, a gente está falando do rol de procedimentos e eventos Exatamente, em saúde da da ANS, né? Perfeito. Agência Nacional de Saúde, que é o órgão regulatório da saúde suplementar. Né? Exato. Então, esse é um ponto, é o que vai definir ali o que os convênios eles são obrigados a cumprir dentro das suas determinações. Né? Perfeito. Então, assim, a gente tem uma linha do tempo, né, que começou lá na bancada, no estudos de moléculas, essa via interessante, estudos em animais, fase 1, fase 2, fase 3 em humanos, medicação está aprovada na Anvisa, né, a Anvisa avaliou, e aí a gente vem para essa avaliação da Aí tem Conitec. o registro de preço ainda, depois da Da Anvisa, Anvisa, O registro de preço, a Conitec faz essa avaliação, Isso. e aí a partir daqui, qual que é a próxima etapa? Bom, aí normalmente quando a Conitec avalia, né, a Conitec é uma hora que ele recomenda a incorporação. Quem faz a incorporação mesmo é o Ministério da Saúde, né? Perfeito. E aí tem que, digamos assim, definir em que condições ela vai ser usada, para quais pacientes, como vai ser utilizada, que são os protocolos de diretrizes, né? Tá. E aí isso também leva um tempo para ser elaborado, né? Então o processo se completa, né, com essa elaboração do protocolo. Uma coisa que é importante é quando a gente olha para os protocolos e compara eles com diretrizes médicas, consensos e guidelines, né? Muitas vezes a gente olha uma diretriz de uma sociedade médica, a gente vê que as tecnologias são todas ou indicadas ao mesmo tempo, em primeira linha, dependendo do perfil do paciente. Existe, em alguns casos, diferenças de posicionamento entre os medicamentos dentro desses protocolos e dentro dos PCDTs, que são esses protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas. E isso acontece exatamente porque o PCDT ele vai incorporar essa quarta barreira econômica que eu falei. Então, quando você estabelece algumas linhas de tratamento, fala muito né, e de que momento esse medicamento ele foi avaliado, se ele foi avaliado para pacientes em primeira linha, pacientes em segunda linha, pacientes que tiveram uma recorrência, pacientes que eram contraindicados a uma determinada tecnologia, porque a avaliação, ela pode considerar uma população específica que é mais restrita do que a população da bula aprovada, que é onde você entende que existe a melhor relação de custo-benefício. Então, se eu não posso ofertar a tecnologia para todo mundo, conforme a bula permite, né? Porque existe uma restrição orçamentária, então eu vou oferecer aonde eu tenho a maior necessidade de saúde, né? A maior necessidade médica não atendida. Onde eventualmente vai se mostrar maior eficácia do uso da medicação.
Perfeito, pode ser também uma opção. Tá. Então, a gente pode ter dentro desses PCDTs posicionamentos dos medicamentos em linhas terapêuticas diferentes do que a gente vê num guideline. E a definição da bula, ela vem pela Anvisa, na etapa Exato, de registro da Anvisa, certo? isso. Tá. Porque isso pode talvez gerar uma confusão, né? Você olha e fala assim, poxa, mas o medicamento ele tem ele tem uma incorporação mais restrita do que a bula. Uhum. Né? Então, a bula ela permite que você use, por exemplo, em crianças e adultos, e aí você tem uma incorporação que é só para a população pediátrica. Talvez seja por esse motivo, porque na população pediátrica você tem ali a melhor oportunidade, ou o melhor dado, ou a melhor relação de custo-efetividade, o maior gap assistencial. A gente tem falado bastante dessa questão da custo-efetividade, né? Essa avaliação de custo-efetividade, ela vai ser dentro da etapa da Conitec. Isso. A etapa da Conitec considera o processo de avaliação de tecnologias em saúde, que é esse processo multidisciplinar, que vai considerar aspectos clínicos, econômicos, relacionados ao paciente e organizacionais, principalmente. E entre os aspectos econômicos, essa questão da custo-efetividade, que é você entender o quanto você paga mais pelo benefício que essa tecnologia traz. Então, essa análise ela é desenvolvida e discutida no âmbito da Conitec, e o objetivo final é que você tenha, no fim do dia, essa relação de dinheiro por benefício clínico, né? Comparado àquilo que hoje é ofertado no SUS, que no caso das doenças raras, muitas vezes é nada. É um tratamento de suporte, um tratamento sintomático. Então, hoje a gente tem definido na Conitec um valor que a gente chama de limiar de custo-efetividade, que ele não é um teto, ele é um balizador para as decisões, para trazer mais transparência e consistência para o processo, que vai ser de R$40 mil por quali. Quali é o ano de vida ajustado pela qualidade, né? 1 ano de vida ajustado pela qualidade, podendo chegar a 120 mil por quali, quando a gente fala, por exemplo, de doenças raras. Então, seriam doenças raras, doenças que vão afetar crianças com impacto em sobrevida ajustada por qualidade de vida e também as doenças negligenciadas. Então, as doenças raras, a gente tem esse modificador positivo. Permite que você chegue até 3 vezes esse valor. É uma metodologia já bem estruturada, então, para essa avaliação, e essa metodologia é usada no mundo todo, quando a gente pensa nesses... As principais agências de avaliação de tecnologias em saúde do mundo, como o NICE no Reino Unido, né, o CDA no Canadá, a agência da Austrália, eles também têm seus próprios limiares. O grande debate que a gente tem hoje em dia é se esse modificador positivo, que aqui no nosso país é de 3 vezes o valor ordinário, que é o de 40 mil, se ele é suficiente para que a gente consiga incorporar essas tecnologias de doenças raras ou se elas nunca vão ser custo-efetivas e a gente vai sempre esbarrar nesse problema econômico. Então, outros países desenvolveram, como o NICE, outros mecanismos, né? Então, você tem tecnologias que são altamente especializadas, que vão entrar por uma outra via em que você permite uma flexibilização maior desse valor, né? Um cálculo ali do quanto você tem de ganho de benefício clínico, e a depender desse ganho, você também gera um multiplicador. Então, existem outras ferramentas para você fazer esse valor ser maior, e aí você conseguir abarcar o maior número de tecnologias em saúde. E tem uma questão importante aqui, o que torna tão caro assim, esses produtos para doenças raras, medicamentos em geral, esse longo tempo de desenvolvimento, né, que é muito caro, né, em termos de investimento, e depois a população de pacientes que vai receber aquela medicação e que vai pagar, ou os pacientes, ou o Estado, ou o convênio, é uma população restrita, né, uma população pequena, às vezes 200, 300 casos no Brasil. Então, eu comparo, por exemplo, com diabetes, hipertensão, ou mesmo a parte de oncologia, são milhares, milhões de pacientes que vão digamos assim, onde aquele investimento vai ser reembolsado, digamos. Eventualmente, então, o custo de desenvolvimento de uma medicação vai ser o mesmo. Vai ser muito parecido, Mas aquelas pessoas que vão, de fato, utilizar, a gente está falando de um grupo, e aí, por conta disso, o custo acaba sendo maior, né? Acaba sendo grande. Aí entra esse diferencial que a Laura comentou, até ilustrando, né, o que ela comentou ali em relação
a aprovação para grupos específicos. Por exemplo, nós temos um caso nas doenças raras, que é a doença de Pompe, é uma doença que causa fraqueza muscular, hipotonia, problemas respiratórios, e ela tem uma forma infantil, que é muito grave, geralmente leva a óbito precoce, né? E tem uma forma de início mais tardio, que ela é mais crônica, né? E a medicação, que é uma terapia de reposição da enzima que falta para esses indivíduos, ela foi aprovada pela Anvisa para todas as idades aí. E quando foi avaliada, então, na Conitec, se fez a avaliação de que o grupo, né, que mais crítico era o grupo infantil, né, e ela hoje está aprovada. Então, as diretrizes médicas assim, recomendam para uso em todos os pacientes, né, e enquanto que na Conitec se aprovou para a população infantil, que é a população, digamos assim, onde ela é mais aguda, mais crítica, né, e tem também mais evidência de que tem uma diferença substancial, né, do paciente tratado do não tratado. Perfeito. Professor Alberto, o senhor comentou que depois dessa etapa, né, da Conitec, a gente tem uma etapa importante que é a criação dos PCDTs. Né? Os PCDTs são os protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas, que é o que vai exatamente delinear qual que é a população que, não só a questão de acesso, mas como a gente fala PCDT, né, também tem diagnóstico, todo que seria o processo de diagnóstico para aquela doença e a acessibilidade e qual que é a população foco, né, dos tratamentos. Essa etapa de PCDT, ela é desenvolvida pelo Ministério da Saúde. Acho que a Laura pode comentar melhor. Essa etapa ela é desenvolvida também pela Conitec, então a Conitec Tá. ela é responsável pela elaboração dos PCDTs, atualização da RENAME, incorporação, exclusão ou substituição de tecnologias. Então ela tem essas competências principais. E o PCDT ele vai servir exatamente como esse guia. É importante a gente lembrar que a gente está falando de um país, né, de dimensões continentais, para que, né, em todo o país seja ali de alguma forma definido como é que esses pacientes eles devem ser tratados e para quais pacientes aquela tecnologia foi incorporada. Então, ele traz toda a questão de diagnóstico, de acompanhamento multidisciplinar, das tecnologias que estão incorporadas e de monitorização. Porque hoje também tem um aspecto importante, em raras principalmente, como a gente fala de tecnologias de alto custo, a gente tem aspectos de monitoramento de efetividade dessa tecnologia. Então, a tecnologia ela é incorporada, condicionada a um monitoramento daqui a X anos para ver se na prática, né, na vida real, ela entregou aquilo que o dado clínico mostrava. Então, se aquele investimento que está sendo feito, ele se justifica, se o ganho é tão grande quanto foi visto no ensaio clínico. E também por conta dos acordos de acesso gerenciado, que você vai vendo paciente a paciente, o pagamento vai acontecendo de acordo com o desempenho de cada um dos pacientes. Então, o PCDT, ele permite que nas diferentes esferas, né, esse paciente tenha, de alguma forma, o mesmo acompanhamento, o mesmo tratamento, garanta, né, que essas relações estejam sendo cumpridas. Então, ele vai dizer ali o fluxograma de tratamento, quais são as opções de acordo com cada linha, com cada perfil de paciente e a forma como esse paciente ele deve ser monitorado a partir do momento que ele trata com aquela determinada tecnologia. Em raras, é muito importante a gente lembrar que existem muitos PCDTs que não incorporam tratamento. São apenas para diagnóstico, né? Exato. E quando também incorpora o diagnóstico, tem que se lembrar que a gente tem que incorporar no SUS aquele método diagnóstico, aquela técnica. Então, ele é muito mais do que o tratamento em si com um determinado medicamento, mas ele é todo um protocolo, como a Laura comentou, de diagnóstico também, de tratamento e também de acompanhamento, né? E para isso exigem exames, e tudo isso tem que estar bem incorporado, né, definido. É um processo bem complexo. Que eventualmente a gente pode ter uma aprovação, mas na verdade não existe uma acessibilidade, por exemplo, daquela tecnologia que é necessário que o PCDT está citando. Isso pode acontecer. Se a gente, por exemplo, tiver um PCDT que determina que a gente precisa de acesso a exame genético para fins diagnósticos, por alguma tecnologia molecular, eventualmente a gente sabe que pode existir uma restrição em relação a isso. Isso pode acontecer também. O ideal é que você não incorpore tecnologias, tem que você tenha recurso para poder identificar esses pacientes. E esse é um aspecto importante quando a gente pensa em incremento de custo, porque
uma das características que fazem hoje as tecnologias terem um custo maior do que elas já tiveram, né, do que as outras já tiveram um dia, é que elas incorporam o uso de outras tecnologias. O que eu quero dizer? Para você poder tratar um paciente com um determinado medicamento, você precisa identificar esse paciente através de um determinado teste molecular, enfim, um teste genético que não está disponível. Então, você precisa incorporar esse teste também, Tá, né? perfeito. Isso hoje é uma discussão, né? Quando você trata de um medicamento que requer essa identificação e esse teste não está disponível, como é que você vai garantir que nos diferentes centros de referência ao redor do país, todos aqueles pacientes sejam identificados e tenham acesso àquela tecnologia? Que é um dos maiores desafios quando a gente pensa em saúde no nosso país, na verdade, né? Acessibilidade para todo Essa mundo. navegação, né? Em que etapa que entra a importância da opinião pública? A gente sabe que existe uma etapa importante, que são as consultas públicas. A consulta pública, quando, na verdade, nessa elaboração do PCDT. No final do PCDT, se abre consulta pública para a gente poder opinar a respeito daquilo que foi delineado, certo? Na verdade, na incorporação, Na isso já incorporação. acontece, né? Então, o processo de avaliação de tecnologias em saúde na Conitec, falando especificamente na Conitec, ele tem ali a etapa de submissão, de avaliação documental, né, de debate da comissão. Depois que é feita a recomendação preliminar, né, você tem, então, 20 dias de consulta pública em que a comissão ela quer ouvir a sociedade. E aí você tem participação da sociedade médica, né, participação dos pacientes, que podem contribuir com seus relatos e experiências acerca da tecnologia ou dos pontos que foram levantados ali pela comissão. A comissão, ela tem uma representatividade das secretarias do Ministério da Saúde, né, de alguns órgãos, né, que representam a classe médica, da sociedade como um todo, da própria Anvisa, da ANS, mas a gente não tem super especialistas em todas as áreas terapêuticas que estão sendo discutidas. Então, o objetivo da consulta pública é que a gente traga informações adicionais que não foram debatidas, né? Experiências com o uso da tecnologia ou experiências de não usar a tecnologia. Então, quanto aquela condição de saúde tem prejudicado a sua vida, né? Ou a vida de quem você acompanha, de quem você cuida, né? A sociedade médica pode trazer dados adicionais de experiência com a tecnologia ou do perfil de pacientes que tem sido tratado no nosso país. Então, muitos serviços têm, né, esses dados desses pacientes. Então, é uma ferramenta que permite que você complemente esse processo com dados adicionais ou de aspectos que não foram debatidos ou até sanando dúvidas que foram expostas ali na reunião preliminar. Então, voltando à nossa linha do tempo, a gente está agora naquela etapa pré-PCDT na Conitec, Do debate sobre a no incorporação. debate da incorporação. Exatamente. Tá. Mas os PCDTs, de uma vez elaborados, eles também vão para consulta pública. Também vão, Isso né? é importante. Eles também vão para consulta pública para que seja feita também essa contribuição. A consulta pública, ela nasce da Constituição de 88, né, de ouvir a sociedade, né? Então está em vários momentos aí, inclusive na própria Anvisa, tem momentos em que a Anvisa também abre consulta pública, né, sobre algum produto que esteja analisando. Então é uma etapa importante, né, em que a sociedade pode se manifestar em vários segmentos. Por exemplo, às vezes está discutindo uma medicação no qual eu participei como investigador e tive a oportunidade de ter vários pacientes sendo tratados. Eu posso dar a minha opinião, até anexar algum artigo que tenha publicado, algum trabalho que tenha feito, né? É um momento que se pode enriquecer essa discussão, né? Como ela disse, nem todos, não é impossível, né, ter expertise específica sobre cada uma dessas Às terapias. vezes, o que é muito óbvio para pro médico que está ali com o paciente, para o próprio paciente que tem aquela experiência, né, não é para o técnico Sim. de um desfecho, de o que aquilo representa, né? O que significa você não progredir? O que você tem de ganho quando você alcança uma determinada escala? Como é que você traduz isso para a comissão? Olha, quando eu tenho esse ganho de, sei lá, 3 pontos numa escala X, isso representa conseguir tomar banho sozinho, conseguir me alimentar sozinho, conseguir caminhar até determinado lugar. Isso é muito importante para o técnico entender o que aquele valor
que aquele estudo clínico desenhou através de uma escala, o que ele representa na vida das pessoas. Assim, sem dúvida nenhuma, essa é uma etapa fundamental de participação, tanto dos profissionais que estão frente àquele paciente e também da própria sociedade, né? Então, eventualmente, a participação dos pacientes acaba sendo importante também nessa etapa. Existe muita ansiedade, a partir do momento que é aprovado na Anvisa, né, existe muita ansiedade para... E isso é uma questão assim, que a gente sempre fica assim, com relação ao tempo, né, que leva esse processo todo. Ele, por mais assim, célere que seja, ele é sempre mais lento do que o desejo dos profissionais que tratam e das famílias, principalmente. Né? Então, tem essa dicotomia aí em relação essa discrepância de tempo, né? Poxa, quem tem uma doença rara, né, que já passa por toda a jornada, a gente entende que, na verdade, a odisseia da pessoa com doença rara ela é formada por várias longas jornadas, né? A jornada diagnóstico, que a gente tanto fala, que é um ponto extremamente complexo também, mas aqui a gente tem uma outra jornada também muito longa, né? Que é exatamente desde esse momento do início dos estudos, todas as fases, até a gente chegar naquele momento em que a medicação está próxima de ser acessível, né? Sem dúvida nenhuma, isso gera muita ansiedade e expectativa para todo mundo que está, de alguma forma, que é stakeholder, né? Nessa situação, seja os médicos, seja os pacientes, os familiares, né? E acaba sendo importante exatamente a participação de todo mundo nesse processo para se construir dentro daquilo que a gente entende, né, como pátria, como Brasil já há décadas, né, o que é exatamente a participação da população nesses processos, né? Então, a gente tem uma etapa aí fundamental que é exatamente essa etapa da consulta pública, né? Tá? Muito bem. E aí, a partir do momento que a gente tem, então, uma medicação que passou pela consulta pública, foi aprovada, PCDT delineado, como que essa medicação chega na mão do paciente? Ou melhor, né? Chega na barriga do paciente, ou né? Enfim, forma de administrações diversas. As vias de dispensação, né, das medicações, aqui a gente geralmente fala de farmácia de alto custo, quando pensa em doença rara de forma geral, né? Como que acaba sendo essa etapa mais final dessa jornada? Essa é uma etapa bem desafiadora, né? Porque depende muito da estrutura, né, do sistema de saúde, e isso varia muito, né, de estado para estado. Então, tem alguns estados em que se tem uma estrutura bem organizada e outros em que tem muitas dificuldades, inclusive em manter medicamentos que precisam ficar em refrigerados, né, manter uma cadeia de frio para chegar no paciente, né, em condições de ser aplicado. Então, é um desafio grande essa questão do fornecimento da medicação ao consumidor final, né, que é o paciente, mas e tem muita heterogeneidade no Brasil aí em relação a isso, e é algo que certamente, né, até em função do investimento que o Estado faz, tem que olhar com muito carinho essa etapa aí. E claro, a gente tem medicações que elas vão ter vias de administração diferentes, né? Então, quando a gente fala de um comprimido que pode ser administrado em casa ou de alguma substância por exemplo, de autoinjeção que pode ser administrada em casa, isso vai ter um perfil, mas a gente também tem o acesso daquelas que eventualmente vão precisar de uma estrutura hospitalar ou hospital-dia ou alguma estrutura que também traga esse acesso, né? Então, isso também acaba sendo uma etapa do desafio nessa parte final, né? Exatamente. Tem tecnologias que você precisa ter um determinado teste antes de aplicar, né? Não teste de identificação do paciente, mas para ver a condição daquele paciente, qual o status dele, né? E aí isso requer que esses estados estejam estruturados nesse sentido, para que possam fazer, né, desde a disponibilidade de salas de infusão até o monitoramento desse paciente conforme determinado no PCDT, para garantir que ele não vai ter nenhum evento adverso, nada do tipo. Perfeito, perfeito. Bom, uma longa jornada, né? Mas que de fato ela é fundamental e faz parte, compõe essa odisseia das pessoas com doença rara que a gente está tão acostumado, né, a lidar no dia a dia. E pouco a pouco vem mudando, né,
toda a situação das pessoas com doenças raras. Ainda é um número pequeno de doenças raras que tem uma terapia específica, mas esse número, comparado com o que tínhamos há 10, 20 anos atrás, está substancialmente maior, né? Então, tem muita esperança aí. Sim, sim, sem dúvida. A expectativa é que nas próximas décadas a gente tenha dezenas, né, se não centenas de novas possíveis moléculas, tratamentos, né? E também de tratamento, de terapias mais acessíveis, Mais né? Também é algo que acessíveis. se espera muito. Mas é natural que nesse primeiro momento, né, com todo esse longo processo, tenha essas medicações que acabam surgindo com um custo mais elevado, mas acho que a tendência é que isso venha a se tornar mais acessível com o tempo, pelo menos a nossa expectativa. Perfeito, perfeito. Vocês querem concluir algum tópico a mais que vocês acham que seja interessante da gente aproveitar esses últimos minutinhos para comentar? Eu queria comentar a questão da pesquisa clínica, né? Que o Brasil é um país assim que tem todas as condições de ter uma atividade muito grande na área de pesquisa clínica, de atrair testes para serem feitos no Brasil, e isso permite, pelo menos na área de doenças raras, permite um acesso antecipado dos pacientes, né, a esses medicamentos inovadores aí. Então, acho que é muito importante que a gente, digamos assim, evolua na área de pesquisa clínica. Nós somos um país com um número grande de pessoas, e, portanto, um número grande de pacientes, todos falam a mesma língua, temos centros excelentes de saúde em vários pontos do Brasil, então nós temos muito potencial para desenvolver a área de pesquisa clínica, né? Então, acho que é algo que a gente deve incentivar, né? E é isso, e o benefício é que muitos pacientes recebem durante muitos anos uma terapia inovadora que não poderiam esperar porque talvez não sobrevivessem até ela estar no mercado. Então, uma área que eu acho que o Brasil tem que olhar com muito carinho aí, porque pode trazer muitos benefícios aí aos pacientes com doenças raras e colocar o Brasil também no cenário global aí da medicina de ponta. Aí. Perfeito, professor. Eu acho que é muito importante isso também, pensando em terapia avançada, isso traz uma capacidade, né, para os nossos hospitais e para os nossos serviços de futuramente oferecerem essa tecnologia, porque a gente sabe que existe toda, né, um processo, né, mais rígido quando a gente pensa em produtos de terapias avançadas. Então, acho que esse investimento na pesquisa clínica, ele também traz esse ganho de capacitação de profissional, né, de logística, entre outros aspectos para os hospitais. E acho que é importante a gente lembrar que a Conitec, né, pensando aqui no sistema público, ela começou ali, né, mais ou menos em 2011. Então, a gente tem um processo que não é tão novo, mas também não é tão velho, que a gente vem buscando, né, assim, eu acho que enquanto metodologistas, enquanto sociedade, a gente vem desafiando a melhoria, né, desse processo, que hoje já tem um ganho, é referência na América Latina para outras agências, mas para que a gente consiga tomar as melhores decisões. Eu acho que esse é o grande ponto hoje, sabe? É avaliar aquela tecnologia de uma forma que a gente garanta que a gente estressou todos os aspectos, conseguiu extrair o valor social dessas tecnologias e tome boas decisões no final do dia. Perfeito, perfeito. Olha, eu quero agradecer muito a presença de vocês dois aqui. Eu quero agradecer novamente a Biomarin pelo apoio desse episódio e pelo apoio dessa série de 4 episódios, esse sendo o primeiro, no qual nós vamos abordar alguns temas distintos. Eu quero saber um pouquinho. Laura, você falou que você tem um podcast, não é isso? Fala um pouquinho. Não, eu apresento o podcast Biotech and Health, da Media Technology Review Brasil. A gente está disponível nas plataformas, no YouTube, com discussões sobre biotecnologia e inovação. A gente tem um episódio novo toda quinta-feira, então espero vocês também para a gente continuar alguns debates sobre acesso e tecnologia por lá. Qual que é o nome mesmo do podcast? É Biotech and Health, da MIT Technology Review Brasil. Perfeito. Professor Roberto, se as pessoas quiserem acompanhar o senhor, a sua atuação, onde eles conseguem saber mais e encontrar mais do senhor? Bom, nós temos a Casa dos Raros, né? Onde tem um site, onde ali tem acessível vários... Nós não temos um podcast ainda, mas temos assim, vários vídeos que já produzimos sobre doenças genéticas, e aí ele pode ter essa informação. E tem as redes sociais aí, eu estou presente, sempre divulgando coisas relacionadas com
novos tratamentos, né, com novos métodos de diagnóstico. O importante é que a gente encurte a jornada do paciente, né, e que consiga dar mais acesso, né, a essas tecnologias aí que são muito importantes, né, e que certamente aí estão mudando o panorama na área de doenças raras. Perfeito. Eu quero agradecer a presença de todos nesse episódio. Espero vê-los novamente nos próximos episódios. Aqui é Rodrigo Foch e até breve.